O encerramento de uma prática cercada de suspeitas que pautou as relações parlamentares dos anos recentes. Um desfecho que veio por ordem judicial, num julgamento que mexeu diretamente na influência de um grupo importante do Congresso. Um resultado que impõe um novo cenário de articulação ao governo que está prestes a começar. Eu sou a Suzana Souza e esse aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui com a Suzana para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no começo da noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí. Segunda-feira, 19 de dezembro de 2022. Dia em que o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional o uso ampliado das emendas de relator, instrumento usado naquilo que ficou popularmente conhecido como orçamento secreto. Por 6 votos a 5, os ministros decidiram que essas emendas não podem ser usadas para distribuir verbas por meio de indicações de deputados e senadores. Segundo a decisão do tribunal, as emendas do relator só podem ser usadas para correções pontuais no orçamento federal. Quem relatou o caso no Supremo foi a ministra Rosa Weber. E, além dela, votaram pela inconstitucionalidade do orçamento secreto o Edson Fachin, o Luiz Fux, a Carmen Lúcia, o Luiz Roberto Barroso e o Ricardo Lewandowski, este com um voto decisivo. Os ministros André Mendonça, Nunes Marques, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes votaram pela manutenção da distribuição de verbas a parlamentares via emenda do relator, desde que fosse dada mais transparência à prática. O orçamento secreto surgiu em 2020, num momento em que o governo Jair Bolsonaro tentava se acertar com o Centrão, grupo de parlamentares com histórico de fisiologismo que costuma se aliar ao governo da vez. E o presidente precisava ali de alguma base de apoio, já que as pressões pelo impeachment cresciam por causa das ações e omissões do governo na pandemia de Covid-19. Os parlamentares já tinham à disposição as emendas individuais e as emendas de bancada. Por meio delas, eles direcionavam verbas para obras ou projetos em suas bases eleitorais. Entre os vários tipos de emenda, havia também as emendas do relator, que eram usadas só para fazer aqueles pequenos acertos no orçamento federal, como disse a Suzana. Aí, os parlamentares foram lá e turbinaram o dinheiro das emendas do relator. Isso quer dizer que o relator do orçamento da União, que cada ano é um parlamentar diferente, passou a ficar com muito dinheiro para administrar. E ele não faz isso sozinho. O presidente da Câmara, o Arthur Lira, um dos líderes do Centrão, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ganharam amplos poderes na gestão de toda essa verba. De 2020 para cá, o montante de dinheiro reservado para as emendas do relator variou de 20 bilhões a 16 bilhões de reais por ano. Para 2023, estavam reservados mais de 19 bilhões de reais no item de emendas do relator. Ou seja, o mecanismo que seria só para corrigir um ponto ou outro do orçamento virou a principal moeda de troca de apoio do Congresso. O presidente Jair Bolsonaro primeiro vetou, mas depois autorizou as emendas do relator turbinadas. O nome orçamento secreto surgiu porque os critérios para o repasse desse dinheiro nunca foram claros. E no início era pior ainda. A princípio, a gente sequer sabia os nomes dos parlamentares responsáveis pelas indicações dos destinos dessas verbas. Apesar de a gestão do dinheiro ficar na mão do Congresso, o governo podia usar o mecanismo como moeda de troca. Afinal, a verba só sai do cofre quando o governo autoriza. Então, quando precisava de apoio, o governo ia lá e liberava mais verba via emendas do relator. Você tinha a questão da falta de transparência. Tinha também a questão de desvios na ponta, de superfaturamentos de obras e projetos que recebiam esse dinheiro das emendas do relator. E tinha, por fim, aquele que muitos apontam como o principal problema do orçamento secreto: a descoordenação de políticas públicas. Como cada parlamentar escolhe como gastar, o poder público deixa de agir de forma coordenada. Ou seja, o governo deixa de governar. O que se mostra juridicamente relevante, no caso, é a demonstração da falta de coerência e de planejamento na utilização de verbas federais e do categórico descumprimento dos deveres de transparência com o emprego do dinheiro público.
Essa que você ouviu foi a ministra do Supremo Rosa Weber, relatora do julgamento do orçamento secreto. Esse é um trecho do voto dela de quarta-feira da semana passada, no início da análise do caso. Nesse voto, a Rosa Weber pontuou que o judiciário, ainda que não possa decidir sobre a alocação de verbas em si, tem a obrigação, se acionado, de controlar a compatibilidade dos sistemas adotados pelo Executivo e pelo Legislativo para fazerem essa alocação. No final de 2021, Weber chegou a suspender o pagamento das emendas do relator, mas voltou atrás depois que o Congresso editou novas regras para tornar os repasses um pouquinho mais transparentes e passíveis de fiscalização. No seu voto de agora, a ministra ressaltou que, apesar disso, menos de 1/3 dos valores das emendas do relator de 2021 e 2022 teve sua destinação explicada pelos parlamentares. Numa tentativa de evitar o resultado desfavorável no Supremo, o Congresso chegou a aprovar, na sexta-feira, uma resolução que mudava as regras de distribuição das verbas das emendas do relator. Isso para tentar deixar o repasse de novo um pouco mais transparente e ver se o resultado do julgamento mudava. Naquele dia, ainda faltavam votar 2 ministros, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes. Com a decisão pela inconstitucionalidade das emendas do relator usadas para distribuir verba para deputados e senadores, as mudanças aprovadas pelo Congresso perdem a validade, ou seja, o orçamento secreto, que ditou as relações parlamentares de 2020 a 2022, que deu poderes a Arthur Lira e companhia, acabou. O fim do orçamento secreto tira poderes do presidente da Câmara, Arthur Lira, e isso tem impacto nos planos do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. O Lula e sua equipe já conseguiram aprovar no Senado a PEC da transição, uma emenda à Constituição que tira o Bolsa Família do teto de gastos e garante dinheiro extra para o cumprimento de promessas de campanha. Isso pelos próximos 2 anos, de 2023 a 2024. E o Arthur Lira ainda não votou a PEC na Câmara. Está negociando espaços no futuro governo. Ao ficar sem um orçamento secreto, um instrumento que dava a ele influência sobre outros deputados, seu poder de barganha cai. E, a princípio, seus planos de se reeleger presidente da Câmara em fevereiro de 2023 também sofrem um abalo. A decisão de pôr fim ao orçamento secreto não foi a única do Supremo que ajuda o Lula neste momento. No domingo à noite, o ministro Gilmar Mendes decidiu que programas de renda mínima como o Bolsa Família podem ficar de fora do teto de gastos, mesmo sem a aprovação da PEC. Bastaria ao novo governo editar uma medida provisória a ser posteriormente chancelada pelo Congresso. O futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já disse que a prioridade continua a ser aprovar a PEC. Afinal, ela não libera apenas o Bolsa Família do teto de gastos. Ela garante outros bilhões para o futuro governo usar em áreas como saúde, educação e habitação. O ponto aí é que a decisão do Gilmar Mendes põe na mesa um plano B para o Lula, caso dê tudo errado na aprovação da PEC. Nos bastidores, os parlamentares dizem ter sido pegos de surpresa pela decisão do Supremo que pôs fim ao orçamento secreto, segundo o jornal O Estado de São Paulo. O Congresso vai ter que decidir agora o que vai fazer com os mais de 19 bilhões de reais que estavam reservados para as emendas do relator no ano de 2023. O Arthur Lira, por sua vez, fez uma série de reuniões depois que o resultado do Supremo saiu. Segundo o jornal Folha de São Paulo, o presidente da Câmara disse a aliados ver uma interferência de Lula no voto decisivo do ministro Ricardo Lewandowski. Nas conversas que teve à tarde, o Lira disse ainda que essa possível movimentação do Lula pode ter sido um tiro no pé. O presidente da Câmara avalia que isso pode dificultar a vida do presidente eleito na formação de uma base de apoio. Representantes de 196 países aprovaram na madrugada desta segunda-feira um novo acordo global que estabelece a conservação de áreas naturais do planeta. O acordo foi resultado da COP15, a Conferência da Biodiversidade da ONU, a Organização das Nações Unidas. A Marina Vick escreveu sobre o resultado da conferência e também sobre a importância da COP para Ponto Futuro, editoria do Nexo dedicada a pensar os próximos anos a partir de temas-chave, entre eles o clima. Mariana, o que diz esse acordo firmado na COP Biodiversidade? E qual a importância desse acordo? O acordo firmado nessa segunda tem vários pontos. O principal deles é esse que você comentou no início da sua pergunta.
Os países se comprometem no texto a conservar 30% da superfície do planeta, terrestre e marinha, até 2030. Apelidada de 30 por 30, essa meta do acordo da COP15 é a mais ambiciosa para a proteção da biodiversidade em muitos anos. Segundo parte dos integrantes da cúpula, ela equivale à meta do Acordo de Paris para o Clima de 2015, que definiu um teto de aquecimento global de 1,5 graus até 2100. Além dessa meta, o acordo aprovado nesta segunda-feira inclui a criação de um fundo sobre biodiversidade para países em desenvolvimento. O fundo deve acumular 20 bilhões de dólares anuais até 2025 e 30 bilhões de dólares anuais até 2030. O dinheiro para essa iniciativa deve vir de países desenvolvidos. Os participantes da cúpula aprovaram o acordo depois de 12 dias de negociações na cidade de Montreal, no Canadá. A COP da Biodiversidade acontece a cada 2 anos, sempre em ano par, desde a década de 90, e tem o objetivo de reverter a crise atual de perda de biodiversidade. Segundo o estudo da IPBES, a Plataforma Intergovernamental sobre Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, 1 milhão de espécies de animais e plantas estão ameaçadas hoje de extinção. Junto com a mudança climática, esse cenário ameaça a vida e o bem-estar humano. O texto da Mariana você lê em nexojornal.com.br/.futuro. Do Supremo barrando o orçamento secreto, terminando com o acordo final da COP15 da biodiversidade da ONU, durma com essa. Com roteiro de Suzana Souza, produção de Conrado Corsaletti, participação de Mariana Vick, edição de áudio de Luiz Serafim. Termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã a gente volta. Até.